Aleluia! Graça e paz, igreja, amém? Pode tomar o seu assento, pode glorificar a Deus, porque o nosso Deus, Ele é lindo, amém? Quantos nessa noite veio adorar o Senhor? É motivo de alegria estarmos juntos, poder estar ouvindo a voz do Senhor. O Senhor já tem falado conosco através de cada louvor, através da palavra de oferta. Eu quero orar ao Senhor nessa noite para que Ele possa falar mais uma vez conosco através da sua palavra. Curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Pai amado, Deus querido, nessa noite, Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, toma a primazia desse culto nas suas mãos, que o Senhor possa, Pai querido amado, a falar conosco através da sua palavra. Quero te pedir, Senhor, me usa como instrumento nas suas mãos, ó Deus, que eu possa me diminuir nesse lugar, mas que a tua palavra, que a tua presença, Senhor, possa ir de acordo, Senhor, em cada coração, em cada família representada nesta noite, Senhor. Eu quero te agradecer por sentir a tua presença nesse lugar, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Sem perca de tempo, abre a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versículo 1. Josué, capítulo 24, versículo 1. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Sexto livro, depois de Deuteronômio. A palavra do Eterno diz assim: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os cabeças, e os juízes, e os seus oficiais. E eles apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitavam os vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram um a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, o vosso pai, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei as suas sementes, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei a Jacó e a Esaú. E a Esaú dei as montanhas de Seir, para possuir. Porém Jacó, os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés, e Arão feria ao Egito, como fiz no meio deles. E depois vos tireis de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais, com carro, com cavaleiros, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, quem pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe um mar sobre eles, e cobriu os vossos olhos, e viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, que pelejavam contra vós. Porém, dei nas vossas mãos. Possuíste a sua terra, e destruí diante de vós. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do rio no Egito. Servi ao Senhor. Porém, se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vos sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses do amorreu, cujo a terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca, olha que o povo diz, nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para servir a outros deuses. Vamos lá no versículo 20. Se deixasse o Senhor
e servir a outros deuses estranhos, então se tornará mal e vos consumirá diante de vós a fazer o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo que vos escolheis o Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. E agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Deus de Israel. Meus amados irmãos, o norte que nós estamos vivendo nesse mês fala sobre serviço. E não tem como falar de serviço se não lembrar de trabalho, né? Eu acredito que, assim como eu já tive uma experiência de trabalho, porque eu acredito que cada um de nós trabalhamos de uma forma, e bem sabemos que nós já tivemos experiência na nossa vida a respeito de trabalho. Eu tive uma experiência logo na minha infância a respeito de trabalho, porque poucos conhecem o meu testemunho, também não vou entrar no profundo, mas eu quero te dizer que eu, muito novo, saí de casa com 14 anos de idade, e aí eu tive que trabalhar, eu tive que procurar um serviço, mas no momento que eu saí de casa, eu não fui logo procurar um serviço, pastor. Por que eu não fui logo? Porque a necessidade ainda não tinha batido na porta da minha casa. Mas através da necessidade, quando foi batendo na porta da minha casa, eu acredito que cada um de vocês também um dia passaram pela necessidade, porque a necessidade bate na porta da nossa casa. E quando a necessidade bate, a gente procura um serviço, a gente procura arrumar um trabalho. E bem sabemos que quando a necessidade bate, a gente procura qualquer trabalho, sim ou não? E a oportunidade, quando bateu e abriu uma oportunidade para mim trabalhar, era em serviço de obra. Era carregar pedra. E carregar pedra não é um trabalho que as pessoas almejam, mas pela necessidade eu encarei aquele trabalho. Mas eu acredito que também com vocês, quando a necessidade bater, encara qualquer trabalho. Sim ou não? Mas não é um trabalho que você ama fazer. É um trabalho que você faz pela necessidade. Mas eu acredito que também no seu coração almeja um serviço que você ama, que você tem prazer de fazer aquele trabalho, aquele serviço. Assim como eu peguei aquele trabalho, mas não era um trabalho que eu amava fazer, era um trabalho que era por obrigação. Pastor, aonde você quer chegar com isso? Eu quero te dizer que você tem duas maneiras de servir. Uma por necessidade, outra por amor. E eu quero te afirmar que portas se abrem quando você serve por amor. E também quero te dizer uma coisa: a porta se fecha quando você serve por necessidade. Porque quando você serve por necessidade, quando você suple a sua necessidade, você quer parar. Mas quando você serve por amor, quanto mais você serve, mais você quer servir. Trazendo isso à luz da palavra, não tem como olhar para as Escrituras sem antes olhar para o princípio.
E vamos enxergar através da palavra que o próprio Deus, Ele abre porta para quem serve com amor. E também fecha a porta para quem serve por necessidade. Necessidade, eu quero te dizer que é pela sua vontade, e amor pela vontade do Pai. Então nós precisamos entender que tem duas maneiras de servir ao Senhor: uma pela sua vontade e uma pela vontade do Pai. E todas as vezes que você servir fazendo a sua vontade, pode esperar que a porta vai se fechar. E todas as vezes que você decidir amar ao Eterno com amor, você pode ter certeza que o nosso Deus é um Deus que abre porta. E não tem como olhar para as palavras e ministrar uma palavra sem olhar para o princípio. Eu gosto muito de, quando eu estou estudando, olhar ali para o início de tudo. E o texto lido, Josué já na terra prometida, com o povo, ele aponta o início de tudo, trazendo à memória deles o que os seus pais fizeram. E através das escolhas dos seus pais, que foi não por amor, mas por necessidade, muitos fecharam a porta e não entraram na terra prometida. Vamos olhar para o início da criação do homem, vamos ver o próprio Deus colocando o homem dentro de um jardim. E aquele propósito era para o homem fazer a vontade do Senhor, ou seja, você vai me servir, mas fazendo a minha vontade. Mas sempre nós precisamos ter uma visão de enxergar quem está em nossa volta, porque muitas das vezes alguém que está do nosso lado ou em nossa volta vai querer que nós ficamos no mesmo nível dele, porque isso é a vontade do homem, isso é a vontade do inimigo, se igualar. Mas a vontade do Pai é sempre que nós subimos o nível. Essa é a vontade de Deus. Deus prepara aquele jardim, coloca o homem naquele jardim com o único propósito: faz a minha vontade. Mas o homem, ele resolve, ele toma uma atitude. E através dessa atitude, ele não faz a vontade do Pai, ele faz a sua vontade, e a porta se fecha para o homem. Deus abre o jardim, coloca o homem dentro, mas através da sua atitude, agora o Senhor arranca o jardim do homem. E aí tem a sua consequência. E eu olhando para o início, para a criação, vamos ver Caim e Abel. Creio eu, sabendo da história do pai e da mãe. E ninguém quer errar no mesmo erro, porque o sábio ele aprende com o erro do irmão. Perdão. O inteligente, o sábio aprende com o erro do irmão, o inteligente ele erra, mas ele aprende com o seu próprio erro. Porém o tolo, ele continua errando e não quer aprender. Só que Caim e Abel, eu acredito que, sabendo da história, vão servir ao Senhor. E servindo ao Senhor, um leva o fruto da sua vontade, e o outro leva o fruto da vontade do Pai. E Deus se agrada com a oferta de Abel. Logo, Caim, sabendo do resultado do pai, o que Caim queria? Eu vou fechar a oportunidade de Abel. E se irou, matou Abel. E ali logo, o resultado de Caim é as portas fechadas. Porque o Senhor não permitiu que ninguém matasse Caim, mas que as portas estavam fechadas para Caim. E agora, Adão e Eva se relacionam, e vem uma geração nova chegando.
de 7 anos, e a partir de Enos, o pastor já ministrou esse texto, que a partir de Enos começa a adoração. E a adoração é fazendo a vontade do Pai, não é fazendo a sua vontade, porque nós estamos aqui com um único propósito, é de servir ao Pai com amor. E hoje nós precisamos entender e escolher a quem iremos servir, porque é possível servir na casa do Pai, fazer a vontade do Pai e também fazer a sua vontade. Mas bem sabemos, a palavra nos diz que nós aborrecemos um quando nós fazemos a nossa vontade. E o Senhor hoje Ele te escolheu e está te dando essa oportunidade. A quem vai servir de agora em diante? O que me chama a atenção é que a partir de 7 anos, as gerações começam a se multiplicar e o povo de novo começa a se corromper, porque o povo ouvia a voz do Senhor, mas fazia a sua vontade. E Deus, Ele, com o seu amor, Ele quer poupar aquele que está fazendo a sua vontade. Então Ele fala para Noé: Noé, prepara aí uma arca, porque a porta vai se fechar para quem está fazendo a sua vontade. E Noé começa a obedecer, porque Noé fazia a vontade do Senhor. Demora até um tempo, e você olha assim o resultado de quem faz a vontade, e você vê tanto ele servindo e nada acontecendo. E por muitas vezes as pessoas acham que eu estou fazendo a minha vontade, e o Senhor ainda parece que nada vai acontecer, o Senhor vai dando sua corda. Mas chega um momento que o Senhor fala para Noé: pega os animais aí, pega 7 aí, limpos, casal de animais, pega a sua família, bota dentro da arca, e pega também 2 impuros. Eu fico imaginando o conflito de Noé, botar impuro dentro da arca, porque essa é a vontade de Deus. Porque você vai ver até impuro dentro da arca, mas você vai ver mais limpo do que impuro. São 7 limpos, mas são 2 impuros, porque o propósito é de um impuro se limpar. E ali, para aquele povo, para aquela geração, se perdeu. Por fazer a sua vontade, a porta se fechou. O que me chama a atenção é que a linhagem vai acontecendo até chegar a Terá, pai de Abraão, que era adorador de ídolos. E o Senhor permite que algo aconteça dentro da casa dele: a dor. Existem situações difíceis que a gente passamos, Paulo, que a gente não entende hoje. A perca chegou na casa de Terá, e através dessa dor, ele toma uma única atitude de sair de Ur dos Caldeus, com o único propósito de chegar à terra prometida, a Canaã. Porque assim, Terá vai fazendo a sua vontade, mas no momento da dificuldade, ele sabe a quem recorrer, e ele vai. Você sabe o que acontece? Ele chega numa cidade chamada Arã, o nome do próprio filho, e ali ele para.
Porque o propósito na vida daquele que faz a sua vontade é a porta se fechar. A porta se fecha para terá. Mas Deus é um Deus de oportunidade. Quem sabe a porta se fechou para muitos na sua casa. Mas Deus quer te levantar nessa noite, que através da sua vida Ele pode fazer uma promessa e restaurar aqueles que se perdeu. E Ele chega para Abraão e Ele diz: sai da tua tenda, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele vai. E você sabe que Deus fez uma promessa para Abraão. E o que me chama a atenção, Cosme, é que para Deus, para pessoas, Ele dá outra oportunidade, mas tem para algumas pessoas que Ele não dá outra oportunidade. E Abraão, além de saber que Deus fez uma promessa para ele quer apressar o processo, porque a sua esposa já é de idade avançada. E aí ele chama a serva e deita com a serva. E aí nasce Ismael. Eu fico imaginando o próprio Deus poderia dar um fim, porque Ele fez a sua vontade, não fez a vontade do Senhor, mas Deus, Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Para uns Ele dá outra oportunidade, para uns não, mas Ele é Deus, quem somos nós para questionar? Uma, que eu tive várias oportunidades. Eu sou como um Abraão desse, que ele escolheu, e não deu uma só oportunidade não, deu várias oportunidades. E quem sabe você chegou nessa noite aqui também, que já recebeu várias oportunidades. E ele não respeita, ele quer apressar o processo. Nasce Ismael e o Senhor sabia muito bem que Ismael, como seria o primogênito, poderia atrapalhar o processo. Então ele despede, o próprio Deus despede Ismael. Isaac nasce. Porque Deus fez uma promessa. A promessa vai se cumprir. Na vida de Abraão se cumpriu. Isaac nasce e gera Jacó. E bem sabemos que na família de Jacó parece ser a minha e a sua família. Uma família que tem muitos problemas. Mas porém, uma família que Deus escolheu. Jacó, você conhece a história e sabe que a sua mãe tenta dar uma enganada no seu irmão e abençoa Jacó, porque era o propósito de Deus. E ele tem que sair de casa, porque ele quebrou um princípio, ela quebrou um princípio. A porta se fecha para ele para cumprir um propósito no deserto. Eu não sei se também aconteceu na sua casa isso. A porta se fechou para você para cumprir um papel no deserto e depois voltar para o lugar, para voltar para a própria casa. Na minha vida não foi diferente. A porta se fechou. E eu fui para o deserto. E no deserto parece que a gente é enganado. Mas claro, colhemos daquilo que plantamos. Jacó chega lá em Padã Arã, na casa do seu tio, encontra na beira do poço quem? Raquel. E uma jovem muito linda, logo se apaixona. Vai para a casa de Labão, você conhece a história, eu creio. Começa a trabalhar para o seu tio, começa a servir. E o seu tio pergunta a ele, porque o trabalhador é digno do seu salário, o que é que ele quer receber? Ele diz,
me dá Raquel. Me dá Raquel para mim, que eu trabalho 7 anos. E ele combinou com Labão, seu tio, e começou a trabalhar 7 anos. Porém, 7 anos se passou que Jacó nem sentiu. Sabe por quê? Porque ele amava a Raquel. Quando a gente serve por amor, passa que a gente nem sente. Mas na hora de ele receber a Raquel, à noite, ele entra para deitar com a sua esposa. E aí quando ele sai de dia, era Lia, ou Léia. E ele vai questionar Labão: Labão, eu servi com amor, a porta tem que estar aberta. E Labão fala: ó, lá na sua casa é uma regra, aqui é outra regra. Aqui primeiro é a primogênita. Cumpre essa semana aí, que eu vou te dar Raquel, mas tem que trabalhar mais 7 anos. E aí ele trabalhou por quê? Porque ele amava. Ele serviu porque amava. E todas as vezes que nós servimos porque amamos, nós fazemos a vontade do Senhor. E todas as vezes que fazemos a vontade do Senhor, a porta vai se abrir e Deus vai te honrar. Deus começa a honrar a vida de Jacó, ao ponto de ele ter filhos com Lia, primeiro, segundo, terceiro, quarto filho, e Raquel, nada de dar filho. Porém, ele amava muito, ao ponto de Lia entregar a sua serva para deitar com Jacó. E a serva dava os filhos para Jacó. Ao ponto de Raquel ficar entristecida porque ela queria receber, ela tinha um sonho, ela tinha uma vontade de dar luz a um filho. Porém era estéril, não poderia dar a luz. E aí ela deu a serva, e ali foi os filhos de Jacó. Mas o Senhor se lembrou de Raquel. E sabe o que aconteceu? Quem serve por amor, a porta se abre. O Senhor abriu o ventre de Raquel e deu a luz a José. E aí você conhece a história de José, o amado do seu pai. Pensa num pai que amava o filho, ao ponto dos seus irmãos muito ficar meio que, não é a palavra que eu posso usar, ciumento com José, porque José era o caçula de Jacó. E ele vai crescendo e ele tem um sonho. E ele conta o sonho. Ele conta o sonho para o seu pai e para os seus irmãos. E os seus irmãos questionam, pastor. Chegou agora, já está dizendo que vai governar nós. E José apenas servindo Jacó. Certa feita, Jacó dá uma túnica de várias cores para José. E os seus irmãos, cada dia mais, odiavam eles, porque tinha inveja dele. Porque os seus irmãos faziam a vontade do pai, mas também fazia a sua vontade. Certa feita, Jacó, na sua velhice, preocupado com os seus filhos, estava cuidando dos seus gados, mandou
José, vai lá sai daqui do vale de Hebrom e vai lá em Siquém, para ver como que estão os seus irmãos. Chegando em Siquém, José não consegue enxergar os seus irmãos e alguém fala, está procurando, está perdido. Não, estou procurando meus irmãos. Eu vim aqui saber como que eles estão. Não, eles foram ali em Dotã. É aproximadamente cerca do vale de Hebrom até Siquém, uns 70 quilômetros, mais ou menos. Só que em Siquém não tinha água, era deserto. Então eles levaram as suas ovelhas do seu pai um pouco mais adiante, em Dotã. E chegando lá, os seus irmãos viram José vindo com a túnica. Sabe o que eles fizeram com José? Um disse para o outro, vamos matar. Porque ele estava querendo fazer o quê? A sua vontade. Servindo ao pai, fazendo a vontade do pai, porém, também querendo fazer a sua vontade. É possível fazer a vontade de Deus e também fazer a sua vontade. Rúben, o mais velho, disse, não podemos matar José. Simeão olha e diz, que tal jogarmos nesse poço que não tem água? Arrancamos a túnica dele e dizemos que uma besta feroz o matou. Estava vindo uma caravana ismaelita, lá de filho de Abraão, de Ismael. E aí eles queriam vender o seu próprio irmão. Pastor, é possível andar 70 quilômetros, mais uns 15 a 20 quilômetros até chegar em Dotã, caminhar bastante e ainda vender o irmão? É possível. Tem pessoas que caminham bastante e parece que Deus não faz nada, mas Deus permite, porque essa era a vontade dos irmãos, mas a vontade do Senhor era honrar. A vontade do Senhor era que ele viesse viver um milagre. A vontade do Senhor era para que o nome dele seja reconhecido. E o que me chama a atenção é que eles venderam. E eu trabalho com venda, eu sei como é que é venda. Venda, ninguém vai querer vender algum produto, ninguém quer vender algo, igual eu trabalho com peixe. Eu não vou vender um peixe falando assim, já morreu tem um mês. Esse olho está vermelho aí porque é assim mesmo. Essa guelra aí está sem cor, é porque tem 15 dias morto. A gente vai vender, a gente tem que falar da qualidade. Ou seja, tem gente até te vendendo, mas estão falando da sua qualidade. A qualidade que você tem. Eu fico imaginando vendendo para o ismaelita. Ismaelita é aquele povo que sabia da promessa de Deus. Não, ele é da linhagem de Abraão. Aí eu fico imaginando, ele dizendo, sei quem é. Deus tem uma promessa na vida dele. E aonde ele colocar a planta dos pés, o Senhor é com ele. Eu fico imaginando, pastor, aquela propaganda. Leva para servir lá, porque esse daí, Deus do céu é com ele.
Os ismaelitas olham, falam, rapaz, vocês estão botando o ouro fora e não sabem. E aí paga 20 moedas de prata. Naquela época era muito dinheiro. Por que paga um preço bom? Porque teve que falar da qualidade que ele tem. Você acha que o nosso Cristo pagou aquele preço porque ele sabia da qualidade que você tem? Por isso que o preço foi pago. Porque ele sabe o quanto você é importante e qual é a promessa que o Pai fez sobre a sua vida. Aquele jovem pequeno vendido foi revendido e vai para uma casa e lá ele é honrado. Lá ele prospera, pastor. Mas não sei como se é igual na minha e na sua casa. Está indo tudo bem, mas de repente o dia mal chega. Não é assim? As coisas estão fluindo. Meu Deus, já passei por esse problema, já passei por esse, mas agora a mulher de Potifar cisma com José, tenta contra a vida de José. José foge, porque José não estava ali para fazer a sua vontade, José estava ali para fazer a vontade do Pai. E todas as vezes que a gente faz a vontade do Pai, o que acontece? Portas se abrem. Mas tem portas que se abriu na sua vida que você não quer aceitar, você acha que não é Deus nesse negócio. A porta de Potifar se fecha, e olhando pela lógica, você, meu Deus, eu saí do palácio, e agora eu vim para a prisão, a porta que se abriu é prisão. A gente não consegue entender Deus, que Deus é esse? Que me ensina, que me mostra desde o princípio que se eu servir por amor, a porta se abre e agora para mim a porta se fecha do palácio. E me leva, abre uma porta na prisão. Parece que a história é nossa, né? Sabe o que eu quero te dizer? É que nessa prisão que você está, existe um propósito dos céus nela. E sabe o que acontece? Alguém sonha na prisão. E lá tem copeiro, e lá tem padeiro. Lá tinha alguém, de sério, que serviu um dia, mas deixou de servir para fazer a sua vontade. Diferente de José, que se levantaram uma calúnia contra a vida dele, e ele está ali cumprindo um propósito de Deus. Mas na vida daquele copeiro, na vida daquele padeiro, não. Eles fizeram a sua vontade, e aí a porta se fechou, e eles foram parar na prisão. Mas mesmo na prisão eles sonham. E sabe o que acontece? Mesmo preso, José é usado por Deus na prisão. Pastor, tu está andando muito, claro. É a história que nós acabamos de ler. O que Josué estava mostrando para aquele povo que já estavam na terra prometida, lembrando a história dos seus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa história que foi contada para o próprio povo que já chegou na terra prometida. Porém, como a necessidade acabou, o povo agora faz a sua vontade. E aqueles copeiros sonham, o padeiro sonha. E José também um dia sonhou com feixe, com trigo. E ele vai interpretar o sonho do copeiro. Ó, daqui a 3 dias, tu vai para a rua.
tu volta para o palácio. Deus vai te honrar. Tu vai voltar a servir, para você ter oportunidade. E eu fico imaginando o padeiro. E o meu? Não, daqui a 3 dias, para você não tem mais oportunidade. Para o padeiro não tem oportunidade, não tem, vai entender Deus. Ele já era padeiro desobediente. O que iria sobrar no Egito era trigo. Ele já era desobediente. E se tem muito trigo, ele quer fazer o quê? Muito pão. Então ele iria estragar o propósito de guardar. Então Deus, ele, onisciente, onipotente, onipresente, já sabendo de tudo, para você, se já desobedeceu muito, não tem mais oportunidade não. E vai passando os anos, 1 ano, 2 anos, e ninguém lembra de José. Mas alguém sonha. Faraó sonha e manda chamar os intérpretes de sonho do Egito. E ninguém consegue interpretar aquele sonho, nenhum mago. E o copeiro lembra de José. Eu conheci um lá na cadeia, que eu sonhei, e tudo que ele me falou, interpretou o meu sonho, aconteceu. Inclusive, lembra daquele padeiro? Lembro. Aí mandaram chamar José. José estava ali somente fazendo a vontade de Deus. Chamaram ele com o único propósito: interpretar o sonho. E 2 sonhos de Faraó, mas os 2 sonhos que ele sonhou era a mesma coisa. Muito trigo, vaca gorda, vaca magra, e ele interpreta com o único propósito de cumprir a vontade do Senhor. E você conhece a história, sabe que José, ele sai daquela prisão, as portas se abriu para ele, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E bem sabemos que o povo vai para o Egito, fartura no Egito agora, chegou o tempo de fome, os filhos de Jacó vão para o Egito. E quem está lá como governador? O próprio José. Porque não é que se alguém um dia te vendeu, que você vai descer no mesmo nível dele. Pelo contrário, você não está ali para fazer a sua vontade, você está ali para fazer a vontade do Senhor. E José tinha a oportunidade de fazer a sua vontade, mas naquele momento ele estava ali para fazer a vontade do Senhor. Honrou os seus irmãos, honrou o seu pai. A sua esposa, um dia também deu mole, Raquel. Quando saiu da casa do seu pai, ela quis levar ídolo. Mas Deus é Deus de oportunidade. Para uns ele não dá 2, mas para a maioria tem a segunda oportunidade. O que me chama a atenção é que Moisés, agora o povo, por ter muita riqueza no Egito, o povo se prendeu no Egito ao ponto de virar escravo. E por que estava todo mundo preso no Egito? Porque a maioria do povo estava ali fazendo a sua vontade. Mas Deus fez uma promessa a Abraão. E ele levanta alguém que não se corrompeu para fazer a sua vontade. E ele chama Moisés e Arão. Desce ao Egito, você conhece a história. O Senhor endurece o coração de Faraó. O povo está querendo sair e de repente volta, porque o Faraó não deixa ele sair. Mas de repente vem uma praga, que
faz eles sair na marra, porque a morte estava chegando. Ou seja, o Senhor estava abrindo mais uma oportunidade para aquele povo. E eles correram. E quando chegou diante do Mar Vermelho, o mar se abriu. A oportunidade se abriu para aquele povo passou. Mas aqueles que faziam a vontade de Faraó e a sua vontade, o mar se fechou e matou todos aqueles que não faziam a vontade do Senhor, mas sim faziam a vontade de Faraó. O povo começa agora a viver no deserto. E no deserto, eles começam a murmurar. No deserto, eles começam a reclamar, porque eles lembravam da cebola, do pepino do Egito. E Deus começou a dar sinais no deserto. Deus começou a cuidar deles de dia e de noite. Ainda tinha maná no céu. Os sinais foi muito grande, e aí é bom servir, pastor, porque não tem necessidade. Mas vai passando o tempo, o povo se esquece daquilo que o Senhor fez. E mesmo assim, o Senhor deu oportunidade para aquele povo. Mas na hora de entrar na terra prometida, Moisés morre. E muitos que saíram do Egito, morreram no deserto. Pergunta, por quê, pastor? Pergunta, por quê, pastor? A porta se fechou no deserto, porque eles queriam fazer a sua vontade. Mas para aqueles que estavam fazendo a vontade do Senhor, a porta se abriu e eles entraram na terra prometida. Você lembra que antes de entrar, o Senhor manda os espias? Quem estava lá? Dos 12 espias, Josué e Caleb, e mais 10 que trouxeram um relatório de dificuldade. Mas mesmo assim o Senhor fez que aquele povo ouvisse Josué e Caleb. O povo entraram na terra prometida. Agora, Josué, já velho de idade, o tempo se passou, e o povo se corrompe por mais uma vez, pastor. E ele pergunta para aquele povo, ele conta a história daquele povo, ele pega todos os anciões, ele pega todas as tribos, ele pega todos os chefes, e volta para aquele povo lá para Siquém. Lembra, lá para o deserto, aonde José estava lá? Ele traz de novo a memória para aquele povo. Vocês lembram que o Senhor tirou vocês daqui? E começa a lembrar as histórias, o qual foi ministrado nessa noite, para aquele povo. E o Senhor começa a relatar de uma maneira, dizendo para eles tudo aquilo que eu acabei de ministrar nessa noite. E mandando aquele povo tomar uma decisão de servir. Vocês nessa noite têm uma oportunidade de quem vos servir. E a palavra do Senhor diz: então o povo respondeu e disse: não nos aconteça que deixamos o Senhor para servir a outros deuses. Mesmo Josué levando, pastor, aquele povo lá, Siquém, contando toda a história, desde o princípio para eles, o milagre, os resultados que os pais deles adoraram a outros deuses, contou a história de Terá. E eles mesmos, a resposta dele é que não aconteça que deixamos de servir ao Senhor e servir a outros deuses, sendo que estavam servindo a outros deuses. Eles estavam servindo a outros deuses na terra que estava. Mas falando para Josué que não estava servindo.
E Josué chega para eles e diz para eles que eles precisam tomar uma posição. Porém, se parece ser mal vos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cujas terras vocês estão. E eles negaram, dizendo, não, nós vamos servir ao Senhor. Mas porém, se você for olhar um pouquinho para baixo, você vai entender no versículo 20 e diante. Se deixares o Senhor e servires a outros deuses estranhos, então se tornará a fazer mal, e vos consumirá depois de fazer o bem. Então disse o povo a Josué, não, antes servimos ao Senhor. E Josué disse ao povo, sois testemunha contra vós mesmo, de quem vos escolheis o Senhor para servir. E disseram, somos testemunhas. Aí Josué toma posição, agora pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Deus de Israel. Se sabotando. Não estava mentindo para o profeta, estava mentindo para si mesmo. E nessa noite, nós precisamos entender, o Senhor pergunta, a quem vai servir? Ao Deus estranho ou ao Deus de Israel? Esse povo falou, eu vou servir ao Senhor. Porém, lá na frente, o pastor leu no início do culto, Jeremias 29. Aonde eles foram parar? Na Babilônia. Por que foram parar na Babilônia? Por que as portas se fecharam para eles? Porque eles estavam fazendo a sua vontade. E nessa noite, é uma noite de decisão. Será que você está esperando ir para a Babilônia ou voltar para o Senhor de todo o seu coração? Porque é impossível adorar dois deuses. Ou você vai amar um e vai aborrecer o outro. Essa noite é noite de reflexão, é uma palavra dura. Porém, você vai ver que muitos ficaram de fora porque não deram crédito à palavra do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo de dificuldade. Ou seja, estamos nos finais dos tempos. Quem espera que daqui para frente vai melhorar, não tem como melhorar não. Daqui para frente é fazer a vontade do Senhor. E cantar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque se você não entender que o Senhor hoje te chama e te pergunta, a quem vos servir? Você pode muito bem falar como aquele povo. Pode subir, Ministério do Louvor. Você pode muito bem falar como aquele povo. Nós vamos servir ao Senhor. Mas será que é de todo o coração? De toda a tua alma? De todo o teu entendimento? Porque aquele que ouve a minha voz e o pratica, edifica a sua vida sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha voz e não pratica, edifica sobre a areia. Rapidinho, a porta se fecha. Se coloque de pé nessa noite. E vamos adorar o Senhor. Vamos ouvir a voz do Senhor, que nessa noite é noite de escolha.